fortalecimento físico e espiritual para a nossa jornada. Então, que Jesus esteja com todos nós, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ler uma página do livro Fonte Viva chamada No Esforço Comum. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, Gálatas. Eu achei que era errado esse aqui mesmo, né, Silvio? Capítulo 5, versículo 9. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E, como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulso nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Aí recordemos a lição do Evangelho, que um pouco de fermento ele azeda a massa toda. Então, gente, que a gente possa, façamos do nosso próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Então, quer dizer, é um texto fácil de compreensão e que a gente está cansado de ouvir nas palestras que a gente escuta aqui, nos estudos doutrinários, que assim como nós influenciamos, nós somos influenciados pelos espíritos que estão ao nosso derredor. Tanto os espíritos de luz, quanto os nossos obsessores. Então, o que a gente deve sempre buscar o quê? Nos mantermos elevados, Buscarmos uma sintonia, onde nós possamos estar sintonizados com a espiritualidade de luz amiga, para que a gente possa estar transmitindo para as outras pessoas essa serenidade, essa paz, essas mensagens de luz. Então, nós sabemos que cabe a cada um de nós buscarmos essa sintonia para que a gente possa viver, num equilíbrio, numa luz, sintonizados, envolvidos nessa sintonia de luz. É o que a gente possa estar buscando. E a gente encontra isso através de quê? Através de mensagens, através de palavras, de palestras, através de estudos doutrinários, através de estudos, de livros, leituras de livros edificantes. Não? A gente sabe que tem muita porcaria solta por aí. Então, cabe a nós decidirmos assim, o que eu quero para mim? O que eu quero colocar ao meu derredor? Que tipo de companhia eu quero ter? Não só para mim, mas que vai influenciar também nas pessoas que trabalham comigo, nas pessoas que vivenciam comigo no meu lar, em todo o setor da minha vida. Então, eu posso escolher como eu quero viver, de que forma eu quero estar, e em que sintonia eu quero me encontrar. Então é justamente isso que ele vem falar para a gente, que cabe a gente buscar isso. Que aí ele vem falar aqui justamente que nós somos o tempo todo, nós somos envolvidos por espíritos, o tempo todo os irmãos estão ali do nosso lado nos intuindo. Então, dependendo da forma, do meu pensamento, do que eu estou buscando, eu vou estar chamando para o meu lado aqueles irmãos que só vão me acrescentar coisas boas. Então, que a gente possa estar buscando isso ao nosso derredor, Que a gente possa saber, conduzir. Pois assim como nós seguimos exemplos de alguns que admiramos, outros fazem o mesmo em relação a nós. Então, que a gente possa
possa ser um bom exemplo, né? Não só nessa terra, como no futuro. Né? Que a gente possa sair daqui na certeza que nós deixamos boas ações, marcas boas nas pessoas, e que ao adentrarmos o plano espiritual, também vamos nos encontrar, né? Num espaço de luz, de serenidade, porque foi isso que nós plantamos e foi isso que nós buscamos. Né? Que o nosso pensamento, as nossas ações, vai nos conduzir para paragens de serenidade e de paz. Então que a gente possa estar buscando isso para o nosso futuro. Então, que Deus permaneça conosco, a espiritualidade amiga. Então vamos voltar, né, o nosso pensamento a Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui e que possamos a cada dia estar fazendo essa busca, né? Através de leituras edificantes, de mensagens, de palestras, para estarmos sempre envolvidos com a espiritualidade de luz amiga, trazendo paz e serenidade para cada um de nós. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento e por mais essa oportunidade. Pelo dia que tivemos, por todas as lutas travadas, abençoadas e por todas as vitórias alcançadas. Pois sabemos, Senhor, que em todos os momentos esteve presente ao nosso derredor, junto aos nossos benfeitores espirituais que nos intuíram, nos guiaram, nos abençoaram, nos protegeram, para que aqui pudéssemos estar nessa noite. Que essa vossa luz de amor e verdade permaneça sobre todos nós, trazendo todo o auxílio que necessitamos, e que possamos, no estudo doutrinário desta noite, trazido pelo nosso irmão Maurício, sairmos daqui mais fortalecidos para as nossas caminhadas terrenas. Que essa tua luz de amor e verdade, misericórdia e caridade permaneça sobre todos nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Hoje eu deixei por fora. Sentada me parece que as primeiras colocações do Paulo, do Emmanuel. É, do Emmanuel, né? Vou tentar não te interromper. Vontade, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do tema também, não tem problema não. Só peço que não seja fora do tema, porque senão, né, o tempo é curto e às vezes foge o tempo necessário para dar uma resposta adequada. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Falei quando eu cheguei para cá, falei para você também, que o tempo tem passado muito rápido. Mas me parece que tem uns 30 dias que eu não faço palestra aqui, ou até mais. E isso pareceu para mim uma eternidade, sinceramente. As coisas quando a gente faz de coração e de bom grado, parece que quando elas ficam um pouquinho distantes, né, demora a passar o tempo. A página que Sandra leu, quando o Emmanuel começa a fazer o comentário, até o segundo parágrafo, é a minha palestra praticamente. Então já deu para sentir mais ou menos o que a gente vai estar falando hoje, né? E assim, eu fazia a palestra aqui da última vez, e em determinado momento eu falei de reforma íntima. Eu falei, poxa, esse é um tema muito bacana de se estudar, porque reforma íntima você pode fazer de várias formas, o conteúdo você pode abordar de várias formas, né? E aí a Sandra falou assim, ótimo então, ficou gravado e a gente está trazendo hoje reforma íntima, tá? Nos padrões do Evangelho, com esse detalhe. Tá? E significante esse detalhe das reformas no padrão dos ensinamentos de Jesus. Não é mesmo? Hoje nós estamos vivendo uma época, eu não sei se vocês repararam isso, é somente eu que reparei. Mas a gente já viveu dezembros com preparativos de Natal que envolviam um pouco mais. Por que eu digo isso? Eu não sei se o mundo está tão agitado e que a gente acaba se perdendo entre notícias, entre aquilo que a gente precisa e não consegue fazer, impedimento X ou Y, não importa. O contexto todo parece-me que não está nos permitindo viver como vivia essas épocas de criança, de jovem e já de adulto, mas havia um envolvimento maior, havia programações e tudo mais, né? Apesar de que a Paraíba iluminou a cidade e deu um aspecto de Natal, né? Mas não é Natal em si, é a vinda de Jesus entre nós, é que é a grande mensagem, né? E lembrar disso.
ele como guia e modelo, ele veio na hora certa que ele havia previsto que viria. Né? E reza alguns ditados, dizem que é do plano espiritual, acredito que seja, as informações que chegam. Eu não vou falar para vocês qual espírito que deu essa informação ou não, mas ela roda no meio, né, no movimento espírita, a gente escuta muito disso. E também até outros segmentos religiosos. De que nesse período Jesus se aproximaria um pouco mais da Terra. A Terra ficaria um pouco mais envolvida nesse amor do Cristo, mais sentido esse amor do Cristo entre nós. E eu sempre questionei, será que essa época Jesus se aproxima mais da Terra? Ou será o contrário, que nós nos permitimos receber esse amor que é sempre bom? Jesus nos ama sempre. Desde que ele foi criado na terra e ele foi aquele que é responsável pela criação, é o governador espiritual da terra. Isso há 4 bilhões e meio de anos atrás. Quando ele adota, ele abraça a governança desse planeta, ele trabalha todos os detalhes até os dias de hoje com todo amor. Então, quando o homem adentra a terra em condições de sobreviver nela, de viver nela, esse amor é intenso para todos nós. Ele não se afasta de nós. É nós que nos permitimos nessa época abrir um pouco mais o coração para receber essas emanações amorosas do Cristo. Não sei se vocês pensam, concordam ou não. E a gente sente com muita dor quando a gente analisa que parece que as pessoas não estão se confraternizando tanto nesse período, nos dias atuais. Porque é sinal de que não que Jesus se afastou da terra, jamais. Mas que nós talvez estejamos ligando os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossos propósitos, as nossas intenções em coisas diferentes. Porque o mundo está oferecendo muita coisa diferente para a gente se perder nela. O objetivo é esse. É nos afastar cada vez mais desse Jesus. Nos afastar cada vez mais de Deus. Nos afastar mais daquilo que significa união. Não só em sangue, mas também em pessoas que somos nós. Quanto mais a fraternidade é aplicada, é vivida, mais nos faz tornar essa potência de amor que é preciso para que neste mundo reine de fato o amor, a perseverança, a fraternidade, a solidariedade. E não tem como ser diferente. A terra será dessa forma. Será que o objetivo de muitos não é que isso não aconteça? Aqueles que não querem esse amor. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Essa conquista, ela tem que ser individual, antes de ser conjunta. Porque não depende só nós aqui trabalharmos para isso, se uma multidão ali fora não trabalha. Mas aqueles que trabalharam, esses receberão o galardão disso. E terão direitos de gozar situações mais felizes em mundos apropriados. Que será a própria terra daqui a pouquinho. A gente não tem dúvida disso. Já falamos aqui de inúmeras vezes do mundo de regeneração que se aproxima. Tantos outros já vieram aqui falar também, dando esse mesmo recado, porque é a realidade que nós estamos vendo hoje. Nós estamos nessa transição, para passar para a mundo de regeneração. Agora, acontece que a Terra não vai mudar. A Terra não mudará. Quem tem que mudar somos nós. O indivíduo regenerado é que se habilita a viver no mundo de regeneração. E se o mundo de regeneração amanhã será a Terra, todos nós que tivermos trabalhado a nossa regeneração aqui vão ficar. Aqueles que não fizeram assim, sairão da Terra. Já estão saindo. Muitos já não estão mais na Terra e não têm condições de retornar. E só Deus sabe quando retornarão esse paraíso que está sendo perdido agora. Hoje a gente vai interagir de alguma forma, tá, gente? Aqueles que quiserem responder depois, lá para frente. Se achar necessário, tudo bem. Se não, a gente vai tocando. Só para a gente fazer um estudo diferente, tá? Quando a gente fala reforma íntima, o que vocês entendem? Reforma íntima. Reforma interior. Legal.
exatamente isso. Que tipo de reforma é essa? Que tipo de reforma é essa? Pensamentos adequados, bons pensamentos. Os bons pensamentos levam a uma reforma Íntima. isso, íntima, mas a reforma íntima é uma reforma moral. Muito bem. Então, a reforma, quando a gente fala reforma íntima, realmente é íntima, é do espírito. Ô, gente, alguém tem dúvida que somos espíritos? Não, né? Beleza. Aqui nós temos um número bem maior de desencarnados, mas nós estamos aqui encarnados. Somos todos nós, independente de estar encarnado ou não, espíritos. Assim amanhã, como eles estarão na carne, nós estaremos fora. E é assim que funciona. Então o nosso mundo, aquilo que é de nosso interesse, é do espírito. Não é só do encarnado, é de toda essa totalidade. Então reforma serve para nós agora encarnados, para os desencarnados, e essa reforma é a moral. Não é apenas exterior. Porque se fosse fazer uma reforma exterior, se fosse fazer uma reforma externa, aí tem gente que faz. Vai no cirurgião plástico, arruma uma coisinha, desarruma outra, arruma outra, enfim, você faz uma mudança, né? A pessoa vai notar, poxa, que reforma legal que você fez, que bacana, né? E aí tem aqueles que vão morrer de inveja, quer dizer, não pode fazer a outra vez. Isso é reforma exterior, fisicamente falando, tá? Tem gente que por necessidade fazer uma cirurgia, modificar alguma coisa, acrescentar uma parte do corpo que talvez tenha necessidade de ter sido maculada de alguma forma, reforma. A ciência está aí para isso. Mas nós vamos trabalhar aqui hoje a reforma íntima. Ou seja, a reforma moral. O aprendizado, o crescimento moral de cada um de nós. Porque não tem outro meio de ser feliz. Não existe outro meio de buscar felicidade a não ser através dessa reforma moral. A não ser por conta de vivenciar o amor. Só o amor confere a felicidade. Porque Deus é amor. E como filhos de Deus, nós também teremos que amar. Tá? Isso faz parte de nós. É do nosso DNA divino. Faz parte, somos filhos dele. Herdamos tudo que Deus. Herdamos tudo dele. Menos a eternidade. Porque eterno só Deus o é. Não teve começo e não tem fim. Nós tivemos começo. Fomos criados por Deus. Mas nós não teremos fim. Somos imortais. Isso é maravilhoso. Saber ser imortal é maravilhoso. Pelo menos para mim é muito bom. Né? E outra coisa que a gente não pode perder de vista, que às vezes a gente se apega a muitas coisas, principalmente a nossa existência, que é passageira, gente. A gente tem um dia do nosso nascimento, marcamos lá, Maurício, 1º de outubro, vou falar a minha idade. De alguma época para trás, 10 e pouca da manhã, opa, chegou o Maurício. A partir do momento que eu dei o meu primeiro grito, já comecei a morte. Já comecei a morrer para a vida, para essa existência. Então é assim, nós vamos viver desde o primeiro minuto até lá seus 90, 100, 120, alguns aqui vai 140, não importa. Mas até nesse período todo, nós estamos a cada dia deixando esse corpo e morrendo aos pouquinhos. E tenho certeza que apesar de ser uma maravilha e necessário viver no corpo físico, ele por mais significativo que seja para nós, porque é através do corpo físico que nós vamos trabalhar aquilo que nós precisamos para ser melhores, ela é uma sagrada prisão. O corpo físico é uma prisão para nós. Porque uma vez encarnados, a gente perde a porcentagem do todo em conhecimento, em entendimento. Porque esse corpo que a gente adquiriu hoje, por direito de vir nele, foi desenhado por nós. Não foi Deus que te deu esse corpinho, não. Tá? Não é Deus que te botou na situação que você está hoje, fisicamente. Porque nós trabalhamos para tê-lo assim. Então o autor da obra física, Maurício, eu mesmo. Eu que assinei. Não tenho que reclamar de nada.
Mas como é que eu fiz isso? Em existências anteriores. E não foram poucas existências, não. Eu não sou mais velho aqui não, né? Todos vocês estão no mesmo quilate que eu. Já foi muitas existências para trás dessa. Que bom saber disso, né? Já fizemos muita coisa boa, mas também fizemos muita coisa não devida. E quando a gente prejudica de alguma forma o corpo físico, e já fizemos isso muito, nós temos que resgatar num corpo ou no outro as consequências do que fizemos. Muitas das vezes as pessoas falam assim, ele fez isso, vai acontecer isso na próxima existência com ele. Não, não é assim. Poderá acontecer, mas não na próxima. Porque poderá ser depois de uma 10ª daqui para frente. Vai acontecer quando eu tiver entendimento de que aquele momento é o meu momento. De encarar a situação e tirar o melhor proveito. Então eu não posso reencarnar para resgatar um débito que eu cometi se eu não tenho entendimento dessa reencarnação. Então Deus é tão bom que Ele permite que o Maurício chegue daquela forma, naquele corpo físico, porque agora ele sabe por que ele vai passar por isso. Bom, gente, então, está dando para vocês entenderem mais ou menos o quanto é importante a gente valorizar esse momento, mas não se apegar a ele. Quando chegar a hora do nosso desencarne, vamos felizes. Porque se chegou a hora certinha e você lutou até ali, que bacana! Você cumpriu toda uma missão. E a gente às vezes fica se apegando às coisas, deixando de viver corretamente outras, com medo disso, com medo daquilo, não posso fazer isso. Isso eu estou falando quando a gente tem esse apego à vida, que tem que ter, mas a gente deixa de fazer as coisas que deveria fazer, porque a gente está receoso de morrer. Eu posso morrer amanhã, posso morrer daqui a pouco. E quando você vê, você está com problema, não é mesmo? Você tem que buscar ajuda. Psiquiatra, psicológico. Que bom que a gente, no meio do caminho, desse desbaratado, às vezes, muitas vezes, meio perdidão, a gente encontra uma casa como é a casa que estamos nela nesse momento. Onde alguém vai dar uma ajustada, dá um conselho, um amigo, e a pessoa volta a ter uma noção melhor do que está fazendo. Mas às vezes é muito grave e precisa de outras formas de ajuda. Mas nenhuma ajuda será necessária nesse momento do tema de hoje, que você não estava aqui na hora. Eu lembrei daquela vez que a gente falou da reforma íntima aqui, você falou outra aí. Aí eu estou falando nela, mas dentro do padrão de Jesus. Mas nenhuma dessas ajudas que chega até nós, seja de que profissional for, seja de que segmento religioso for, vai fazer a reforma íntima, a reforma moral que cabe a cada um de fazer. É insubstituível essa obra. A minha reforma moral é eu que tenho que fazer. Eu recebo ajuda, amparo, mas é minha. E eu repito novamente, ninguém aqui vai chegar à felicidade se não conseguir se reformar moralmente. Se não conseguir amar o próximo. Amar a si mesmo, amar o próximo. Não tem como a gente ser feliz sem amar. A gente pode até pensar. Porque às vezes vive alguns momentos alegres, está dando tudo certo. Mas deixa eu dar o primeiro problema. Aí a gente vai ver que a gente não está preparado para suportar o problema. Então a gente está sempre pensando no bem, em fazer o bem, para a gente estar sempre fortalecido. Porque o vento que vai esbarrar em nós pode ser muito forte. E a gente sem estrutura vai cair. Né? Mas aquele que trabalha, né, por si só e pelos outros e quer o bem, caído, sempre colocando a mão para cima, alguém vai pegar e vai levantar. Porque Deus não desampara de um de nós. Não desampara jamais. Nós já falamos aqui, outros palestrantes já falaram, tenho certeza. A questão das duas asas que o Emmanuel fala para evoluir. A gente só repete ela muito, porque de fato que a gente, como espírito imortais que somos, a gente precisa crescer em conhecimento e crescer em sentimento. A gente falou do amor agora, a gente vai falar um pouquinho desse conhecimento, tá? Que é preciso ter. Por quê? Quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade, que a verdade vos liberta, ele está dizendo o quê? Que verdade é essa? Né? Que verdade é essa? É verdade sobre nós. É a verdade do Espírito, é a verdade de toda a criação do Pai. Não é das verdades, não, é essa a verdade. Então quando a gente passa a conhecer da gente,
a gente tem outra firmeza de pensamento, outra firmeza no proceder, no que fazer. A gente passa a ter essa garantia, por quê? A gente sabe que a gente fizer desse jeito, o resultado vai ser esse. Se a gente fizer de outra forma, o resultado vai ser de outra forma. Então, conforme o nosso proceder e a nossa forma de fazer, a gente vai ter uma solução, um resultado para aquilo. Não existe efeito sem causa. Tudo que a gente fizer, vai estar ali. Então, quando a gente tem esse conhecimento, sabe da nossa potencialidade e não usa, é erro nosso. Mas quando a gente não tem o conhecimento das verdades que Jesus se referiu, a gente pode cair na lábia de algum esperto, de algum livro de autoajuda. Mas se você começar a ver o livro de autoajuda, a gente começa a ver que não tem. Algumas coisas não batem com a mensagem de Jesus. Eu não vou falar agora qual é o autor não, mas eu estava vendo hoje na internet, aqueles trechinhos pequenininhos que aparecem, aí vem dando ao autor, que eu vou primeiro analisar se de fato ele falou aquilo, algumas colocações. Aí na segunda ou na terceira que ele estava falando ali, eu já notei um egoísmo grande. É como se você estivesse fazendo algo egoisticamente. Você não estava dando nada do que você está ganhando para o outro. Opa, essa mensagem aqui não pode ser desse autor. Então a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente está lendo, sem analisar. Mas para analisar tem que ter conhecimento. Por isso que a doutrina espírita, ela traz para a gente, né, 5 obras básicas para a gente entender corretamente sobre essas verdades que Jesus falava. E em especial, analisar corretamente, né, o Evangelho de Jesus, os seus ensinos. Porque também a gente não vai conseguir tirar daquela letra fria o espírito dali. O espírito vivo naquelas palavras. A gente precisa saber tirar. Para poder ganhar, ter proveito. E a doutrina espírita hoje permite a gente tirar da letra fria, né, o espírito vivo daquilo que Jesus quis ensinar. E quer que a gente saiba. Porque só assim que essa salvação que a gente fala assim, conheço Jesus, estou salvo. Não. Conhece o ensinamento de Jesus, coloca em prática, aí você vai ver o resultado. Não basta apenas conhecer. Não basta vir aqui apenas e falar, tem que vir para a prática. E a prática é talvez, ou com certeza, a parte mais difícil. Por que ela é difícil? Por que a gente acha difícil colocar em prática? Porque a gente esbarra naquele velho homem que vive dentro de nós. E que a gente vê que ele é tipo aquele bebê chorão que quer mamar toda hora, aí você vai e alimenta ele a toda hora. Porque ele está faminto, a boca dele é grande, estou faminto. E a gente dá ao velho homem tudo que ele quer. E mais a gente dá pouca importância ao novo homem que está nascendo dentro de nós. Virtuoso, né? Que coloca e precisa colocar prática do amor em tudo. Esse a gente está alimentando pouco. Por quê? Porque tem multidões que alimentam errado. E a gente quer ir conforme a multidão. Aí vamos igual aquele boi, né? Que toca o berrante, parte tudo atrás do berrante. Ninguém desgarra da coisa. Feliz daquele que desgarra. Porque aquele que não vai na leva da multidão é o que vai estar certo. E não precisa se envergonhar de estar certo. Porque seguir Jesus, se para muitos é cafona, é coisa que não se deve, porque o que o mundo apresenta para a gente hoje é para se distanciar de Deus, para distanciar do Cristo, é para distanciar da família. Tudo isso que é valoroso para cada um de nós é o que a mídia hoje nos apresenta para fazer o contrário. Mas não esquecemos aqui, alguns de vocês, 10 minutos atrás que eu falei do momento que nós estamos vivendo. Vocês acham que aqueles espíritos que não querem de fato que a harmonia, que o amor prevaleça, cresça nesse planeta, estão trabalhando de que forma que eles estão trabalhando? Né? Quando a gente vê tanta injustiça acontecendo, como está sendo feito esse trabalho? Quem é que está por trás disso? Quando vem aquela vozinha na cabeça da gente para tentar te levar para um caminho ou outro, quem será que está trabalhando contra? Se toda vez que isso acontecer eu der margem para ouvir, eu vou acabar sendo dominado daqui a pouco por, né, fazer coisas que não convém fazer. E isso acontece muito constantemente na nossa vida. Então, gente, é preciso que a gente conheça o básico.
Engraçado que o Shoa, ele esteve aqui agora, né? Eu não sei se vocês conhecem ele. Marcelo Shoa. Ele esteve com a gente lá na União, na nossa Na casa. Casa Espírita também, eu fui lá assistir. Assistiu? Muito bom. Aí você devia ter ido lá na União também. Seria um prazer pra gente se você tivesse ido lá. E lá ele falou da conversa de Jesus com a mulher de Samaria. Aliás, essa passagem é uma das passagens mais lindas que tem. Mas ele trouxe uma visão tão assim, moderna, digamos, do que todo entendimento que a gente sempre fala em cima dessa palestra. Ele buscou um alcance bem diferente, foi muito bacana. Mas interessante que a gente está falando em determinado momento sobre esse conhecimento. É preciso conhecer, é preciso saber, para poder fazer as coisas certas. Aí lá pelas tantas, ele comentando, tinha uma meninazinha de uns 6, 7 aninhos, no máximo, que ela pode ter, a netinha do Marquinhos Curtizo, vocês conhecem ela? A filha da Esther, brincando com o joguinho do lado do Curtizo, assim, brincando. A casa estava cheia, o evento, né, ele é uma pessoa muito conhecida, muito querida. E lá pelas tantas, eles usavam o quadro negro, e aí ele fazendo um monte de conta lá. O resultado da conta que ele queria que a gente falasse que daria o resultado correto, seria 5. E ele fala assim, qual o resultado que deu aqui? A espiritualidade trabalha muito bem, né? Tem que ter olhos e ouvidos para perceber as coisas. Ela estava ligadinha no joguinho dela. Aí ele fala assim, qual o resultado que tem que dar aqui? Ela, 2. Ela gritou 2. Ela não estava prestando atenção. Eu estava vendo a garota. Ela do nada disse 2. Aí ele falou, é 5. A falta da base, 2. Na falta da base, 2. Mas é 5. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui, para você ver, né? Ela tadinha, não foi ali para dar resposta nenhuma. Mas alguém tinha que responder errado. E foi ela, galera. Ela doida. E ficou bacana. Depois ela foi lá dar um abraço nele e tal. Que ele foi lá para conhecer ela, né? Foi só um instrumento para falar que era 2. Isso era só para mostrar, vivo ali, se faltar conhecimento. Para todos nós que estavam ali, sabia que o resultado era 5. Alguém que não sabia, disse que era 2. Na inocência dela, falou 2. Porque se algum de nós aí que não soubesse o resultado, fica quietinho para não medo de errar. A gente tem medo, né? A criança não está nem aí para isso. Se fosse 2, daria morrer de rir, bater pau e tal. Mas então, é a falta da base, a falta do conhecimento. Então nós não estamos aqui à toa. Hoje, escutando o Maurício, que é um dos menores que aqui vem para falar do Cristo e da doutrina espírita, mas aqueles outros que aqui vêm com maior conhecimento, estão tentando trazer, não só buscando conhecimento próprio, mas dividir isso com todos vocês. De que é necessário, é urgente a gente fazer as modificações necessárias, essa reforma individual, essa reforma moral. Eu já falei com vocês que essa tarefa é nossa, né, gente? De cada um de nós é intransferível. Então, não vamos depois culpar o óleo, culpar toda a equipe que trabalha nessa casa. Não. Só auxiliam, ajudam e mostra os caminhos. Né? Chama atenção quando tem que chamar, faz tudo direitinho. Isso é, né? Mas não pode fazer, tá? Não vou botar a culpa em ninguém. Então a tarefa é intransferível. E outra coisa, a gente precisa acertar mais e errar menos. Qual de nós aqui pode dizer que não conhece o ensinamento de Jesus? Eu acredito que nenhum de nós aqui pode dizer isso. Pode não conhecer tudo, mas pode conhecer parte. Então se já conhece parte, o menor que seja, já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Né? Quando a gente vai seguir para algum lugar e a gente não sabe o lugar a chegar, a gente vai buscando orientação, não é isso? Quando a gente já sabe o lugar, a gente já vai, né, direto a ele. E nesse caso da reforma moral, qual o caminho que a gente deve seguir? Quais são as atitudes que a gente deve evitar fazer? Quais são as atitudes que a gente deve evitar? A resposta é simples, né, gente? O caminho certo, a certeza, né, de que você não vai errar, é seguir Jesus. Não tem outro jeito. Porque ele foi o escolhido por Deus para trazer para a gente, para mostrar para a gente o caminho. Ah, mas não podia ter outro. Não, é ele. Se não fosse ele, seria um outro Cristo. O nome de Manuel, João, Maria, seja o Cristo que for, mas o Cristo planetário é Jesus. Ele é o
o Espírito com maior envergadura que nesse planeta já pensou. E que coordena nós. Então ele é que tem que ser seguido. E pelo Evangelho que ele deixou pra gente. Foi o próprio Jesus que disse que viria para ajudar a gente, né? Não sei se vocês sabem disso. Porque a terra, quando estava em estado primitivo, precisava de outras pessoas com mais conhecimento. E esses espíritos com maior conhecimento para ajudar a terra, aqueles que aqui estavam, vieram da Estrela Capela, em um daqueles mundos, e veio para cá. Aí Jesus falou, vamos para lá, que é uma forma de vocês se reabilitarem moralmente. Porque eles tinham muito conhecimento, mas não tinha a parte moral desenvolvida. Então Jesus oferece a terra. Então eles vêm degredo para a terra, aí na terra eles trabalham com aqueles que aqui estavam, né? Muitos retornaram para o paraíso perdido, né? Porque eles perderam. Mas Jesus fala, olha, se vocês não conseguiram encontrar o caminho de retorno, eu vou lá mostrar o caminho para vocês. Por que a gente acha que há 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, já tem os relatos falando que viria um Messias, que viria aquele que mostraria o caminho da salvação? Não está isso na mente, não. Porque ficou fragmentado na consciência de todos eles, aguardando a chegada dele. Por isso que era tão anunciado. E aí ele veio há 2 mil anos. E marca, então, a partir daquele momento, a transformação moral nossa, que é necessária para que a gente possa adentrar esse mundo novo que está chegando aí. E que se eu chegar a esse mundo, poder habitar nele, eu tenho certeza que vou ver todos vocês lá. Vocês também estão trabalhando para isso. Aí se vocês estiverem lá e eu não estiver, eu falo assim, olha, reza para o Maurício, não. Ora, porque a situação dele não está muito boa, não. Perdeu. Outra coisa, gente. A doutrina espírita, ela passa para a gente, na questão 621 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou para os espíritos, onde é que está a lei de Deus? Onde é que está escrita a lei de Deus? Vocês sabem a resposta? Na consciência. Na consciência. Muito bem. Então, os espíritos respondem para Kardec, está na consciência. Na consciência do espírito que somos. Não é, às vezes a gente pensa, está aqui dentro da cabeça aqui não. Se eu tiver o corpo físico, eu não perdi a consciência. A consciência é do espírito. Então está comigo, Maurício, espírito. A consciência é a lei de Deus. Que eu vou conhecendo aos poucos. Quando eu me permito conhecer. Quando eu tiro o pé do freio desse progresso de conhecimento e coloco em prática esse conhecimento, aumentando em moral, cada vez mais eu vou conhecendo a lei de Deus. Porque eu tenho certeza que qualquer um de vocês for... A minha filha tem um morre de medo de ligar o fogão, acender o fogão, um fósforo. Se faltar aquele clique ou então faltar a luz, acabou, tá? Vai andar. Aí ela corre lá, porque já queimou a mão. Então, aí, se você machuca, você repete o mesmo ato que você fez, então você sabe como se machuca, né? Então você faz diferente. Então a lei de Deus a gente vai crescendo assim. A gente vai vendo aquilo que é bom, aquilo que nos dá paz, dá equilíbrio, então a gente vai praticando isso. Né? Então, por mais difícil que possa parecer, a vida nos apresenta. Muitas vezes essa provação difícil é que a gente tem que seguir até o final dela. Porque se a gente parar no meio do caminho e desistir dela, nós somos imortais. Não somos? Nós vamos reencarnar, não vamos? A cobrança pode ser mais difícil daqui a pouco. E talvez será. Então, gente, essa lei de Deus está dentro de nós. Nós não somos inocentes mais dessa lei depois que Jesus esteve entre nós. Jesus trouxe de forma simplificada, dentro daquilo que a gente suporta, conhecer e fazer tudo sobre essa lei de Deus, exatamente o que é a lei de Deus. E é o suficiente para a gente chegar à perfeição nesse mundo. Tá? Você tem ideia de que aquelas simples matérias que Jesus deixou, é o suficiente. Para você ver como é que é fácil ser feliz. Não é difícil, a gente é que complica. Jesus ensinou para a gente que aquilo que não é bom para nós, não é bom para o outro. Não é assim? Então, por que na minha reforma moral eu consigo fazer o que não é bom para o outro sem me
analisar, me colocando no lugar do outro. Então, se não for bom para mim, não é bom para o outro. E aí, nossa amiga Joana de Anjos, que legal falar nossa amiga, né? Porque é amiga mesmo. Então, nossa amiga Joana de Anjos, ela vai falar pra gente que antes da gente fazer qualquer coisa, já falei isso aqui outras vezes. Se eu parar de falar agora, você levanta e fala pra mim, tenho certeza. Mas ela fala que se a gente parar um pouquinho, só 15 segundos, gente, a gente não vai perder nada em 15 segundos, não ganhar. E analisar de fato o que a gente vai fazer. O que a gente quer fazer. Prejudica alguém? Vou me colocar no lugar da Sandra. O que eu quero fazer para com a Sandra? Se fosse ela fazendo para mim, eu ia gostar? Não é bom para ela? Não é bom para nenhum de vocês? Se o que eu vou fazer prejudica alguém, então não faço. É preciso que a gente se coloque no lugar do outro, em tudo que ele for fazer. Porque se não é bom para o outro, não é bom para a gente fazer. Agora, aquilo que seria bom para a gente, a gente faz para o outro. Tá? Então Jesus nos ensina isso. Né? Então a gente não pode dizer que são tão inocentes. Toda vez que a gente estiver fazendo alguma situação ou for fazer, analisemos. Vamos lembrar, Joana. Se for difícil a gente lembrar do que eu estou falando, lembra dela. Esses 15 segundos. Mas que 15 segundos? Não é 15 segundos. Para me analisar o que eu devo fazer ou não. Assim, meus irmãos, a probabilidade de acerto nosso, ó, é muito grande. Se a gente fizer desse jeito. A gente também não consegue fazer essa reforma íntima, essa reforma moral, sem a gente se conhecer. Todos nós aqui nos conhecemos. Eu estou falando de você com você mesmo. Se conhece? Né? A gente sabe tudo sobre nós. Quem somos. Quem sou eu? Eu me conheço verdadeiramente? Porque isso é uma análise que a gente tem que fazer com muita sinceridade. Diante do espelho da nossa consciência, a gente tem que analisar com muito critério. Porque a gente não precisa contar isso para ninguém, não. Tá? E não precisa ter vergonha da gente mostrar os defeitos para a gente mesmo, não. Porque aqui beleza, né? A gente tiver com vergonha da gente mesmo, aí é terrível. Aí não tem jeito. Mas tem jeito. Então a gente tem que ter essa coragem. Olha, eu não sou bom nisso, sou bom nisso. Aí vai ter aquele ego, né? Aquela coisa de... Esquece isso. Nesse momento agora é de sinceridade. Não é para a gente julgar essa existência fora. Ainda está tempo de fazer muita coisa nela. Então a gente deve conhecer a nós mesmos, né? O que eu sou, eu me conheço. Eu sei de mim. Verdadeiramente eu sei de mim. Não é só o que está lá no meu registro, lá nos meus documentos. Não, eu sei de mim, Maurício. As coisas que eu sinto. Sabemos nós, vocês, cada um de vocês, das suas capacidades, das suas forças. Porque muitas vezes a gente desconhece a própria força que tem. Porque a gente tem preguiça, às vezes, de botar a mão na massa. Se eu não sei quem eu sou, eu deveria saber, tá, gente? Se cada um de vocês não se conhece, deveria se conhecer. Então, fazer esse exercício. Porque só mediante essa sincera conclusão sobre vocês mesmos, é que vocês vão poder trabalhar aquilo que ainda não tem de bom. E eu confesso para vocês que quando eu coloco assim no lado do caderno meu, coisas boas e coisas ruins, ou seja, os vícios e as virtudes estão por ali com dificuldade, mas está cá embaixo o outro. Tantas linhas já preenchidas. Então eu tenho que começar apagando borracha para crescer. E cada vício que eu termino aqui é uma virtude que nasce aqui. Então esse é o nosso trabalho. Não é um trabalho difícil de fazer, não. É bem fácil. Só que a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Talvez a sociedade ache que é certo. Talvez a gente, né, nosso ego, nosso orgulho, nossa egoísmo acha que é certo. Não. Tem que ir eliminando isso. Porque senão a gente não vai ser feliz. E a gente já vem sofrendo, não é de hoje. Vocês é que não lembram da vida anterior a essa. E das outras anteriores a essa. E as outras anteriores, e as outras. E já vai lá para centenas para trás. Sempre foi muito difícil. E se a de hoje não é fácil, é porque a gente dificulta. A gente não compreendeu ainda a necessidade dessa transformação moral.
E de Jesus para cá, nós já passamos 2000 anos e ela é urgente. Ela é urgente para se fazer, tá? Agora eu vou interagir com vocês aqui em 3 momentos. Não é entre aspas, uma fofoca, não. Tá? Mas a fofoca é bom que todo mundo gosta. Opa, lá vem notícia diferente aí, né? Ó, uma fofoquinha, uma verdade e uma pergunta. Tá? Olha só. Quando a gente fala em saber mais da gente, na verdade, a gente sabe mais da vida alheia do que a gente mesmo, não é isso? Eu não sei o que vocês pensaram aí. Qualquer um que vocês pensarem agora, vocês sabem mais da vida deles do que a gente sabe da nossa. Mas vamos pensar isso? A gente investiga a vida do celebridade A, B ou C, procurando saber da vida do vizinho, da namorada não sei de quem, do marido da outra que está andando não sei com quem. Mas a gente sabe tudo quando é coisa que chega assim, tipo, fica uma esperteza. Não sei vocês, né? Talvez vocês não. Mas a maioria lá fora fica de orelha em pé. Né? E hoje com a... Nem dorme. Hein? Nem dorme. Não dorme. E toda hora tá no WhatsApp para saber se aquele grupo ali já falou alguma coisa. Aí joga para 1 milhão de grupos falando a mesma coisa. Aí você fica... Você se acaba ali. Mas e de você sabe? Você está com esse interesse todo? A gente tem que pensar nisso. Outra coisa agora, vamos sair dessa e vamos para outra. Outra verdade que a gente precisa, né, aprofundar nela para a gente conseguir essa reforma moral. Né? Enfrentar o inimigo é sempre difícil, não é mesmo? Vamos ser sinceros, né? Eu não sei o que vocês pensarem como inimigo, né? Não foi no cunhado, né? Não foi na sogra, não foi no chefe. Mas sempre tem aquele que está no caminho ali, que é a pedrinha no caminho. Meu Deus, né? É verdade, né? Alguém aqui está ali? Ou já passou pela situação? Porque essa é uma verdade. É muito difícil lidar com o inimigo. Né? Mas olha só o que Jesus pede para a gente. Amar o inimigo. Que maravilha! E é difícil. Hein? É difícil. Mas a gente tem que amar ele. De um jeito ou do outro. Mas Maurício, eu não consigo. Não estou conseguindo amar nem os que estão do meu lado. Nem dentro da minha casa eu consigo amar todo mundo. Eu penso melhor com um, eu me dou mal com o outro. Não estou conseguindo. Esse amar aí, gente, é não querer mal. É não desejar mal pro outro. Já tá amando. Que alívio, né? É, isso aí. Aliviou todo mundo, né? Então não é pensar naquele chefe, naquele parente, não sei o quê. Os cunhados sempre levam a pior, a sogra. Mas, gente, é não tentar, é não querer mal. É só isso. É perdoar os erros. Porque perdão é caridade. E fora da caridade não há salvação. É querer bem, é ser indulgente e perdoar. Então esse perdão é fundamental. E agora a gente vai para a terceira forma de interagir. Então deixa vocês falarem não, né? Eu esqueci, vocês têm que falar. E eu vou perguntar a vocês uma coisa agora. Pensem o que vocês quiserem, sejam bastante sinceros, não precisa responder. Mas pode pensar. Se alguém responder, não tem problema. Eu escuto, mas não falo nada para ninguém. A pergunta é, quem é o meu maior inimigo? Eu mesmo. Quem é o meu maior inimigo? Sou eu mesmo. Muito bem, acertou, nota 10, acabou. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Oh, meu Deus! Essa realidade ela é tão perfeita porque não existe um inimigo maior, não existe aquele que me leva a sofrimento, a dor, do que eu mesmo. Porque se eu não me amo e demonstro isso quando eu elejo todos os outros meus inimigos, e aí eu ando, eu não perdoo, eu carrego ódio, eu rancor, ressentimento. Quem é que está trabalhando contra mim mesmo? É o pobre coitado que está no meu caminho? Muitas vezes para me inspirar a ser bom, porque aquele que a gente vai contra ele como inimigo, muitas vezes, na verdade, ele é aquele instrumento que tem coragem de mostrar o seu dedo na porta, na ferida, no seu defeito. E aí a gente não quer saber do nosso defeito. A gente gosta daquele que passa a mão,
Não, você está certo, Maurício, está tudo certo, errado está ele. Não. Errado não, aquele que você considera inimigo, muitas vezes é o que vai te mostrar o seu defeito. Então a gente tem que se colocar nesse lugar de seguidor do Cristo, perdoando. Porque quando a gente perdoa, já é um alívio. Costuma até deitar na cabeça do travesseiro e sonhar como se tivesse um paraíso. Tão bom que é. Né? Então, gente, olha só. Se a gente já está conhecendo isso tudo, a respeito do que eu falei até agora, o que está faltando botar a mão nas obras? Uma mão em obra. Arregaçar a manga da camisa, já botei duas, tá vendo? O certo já está aqui. Para poder meter a mão na massa mesmo. E começar a fazer o trabalho. Porque a gente vai ficar vindo todas as terças e sextas na Cojam. Nós vamos todas as terças chamar a espiritualidade e pedir ajuda. Eles vão ajudar, porque o amor impera no local. E Jesus não tira ninguém do acesso à ajuda. Mas não basta só isso. Ter esse carinho, esse amor de nos ajudar nas terças, nos dar nas sextas, a gente não faz o resto da semana as coisas que cabem a nós. A gente tem um trabalho para fazer. E amanhã, quando voltar aqui, voltar para ajudar o outro que está perdido, que está necessitado. Ô Sandro, eu vim aqui hoje, eu não vim para isso, não, eu vim aqui para ajudar. O que tem para fazer aí? Posso dar uma varrida aqui, dar uma melhorada? O que você quer que eu preciso fazer aí? É isso. Não é abandonar a casa, não, é continuar na casa para ajudar o outro que precisa. Mas que sejamos Cojam lá na nossa vizinhança, lá na praça da cidade, lá no nosso emprego. Que nós temos que ser cristãos verdadeiramente na vivência onde a gente é. Esse é o único caminho da felicidade. Então, reforma íntima também é isso. Gente, deixa eu ver a hora aqui, porque Tem tempo ainda. estou sem relógio, olha. Tem 10 minutos ainda. Se as espiritualidades fizeram já Tem 10 minutos. subajado Fazer mais aqui. umas duas perguntas. Eu peguei duas folhinhas, tem mais um seminário aqui. Mas vamos lá, vamos fechar isso aqui rapidinho, para a gente andar dentro da disciplina, né? Agora, olha só, de tudo isso nós falamos que a gente tem que fazer. Que vocês gravaram 5% já está bom, tá? Não pode esquecer tudo, tá? Porque eu vou tentar não esquecer, tá bom? Eu vou lutar para não esquecer. Mas se faltar a gente a lembrança, se faltar a gente a coragem de fazer, se faltar a gente o bom ânimo que Jesus pediu que a gente tenha para fazer essa reforma moral, não tem problema, tá, gente? Porque nós temos uma grande ajuda de uma grande amiga que vai nos botar no caminho. E vocês têm certeza que vocês sabem quem é essa amiga. Se nos faltar coragem e ânimo de fazer o que cabe a nós, a dor, a querida amiga dor, vai chegar e se apresentar. Oi, Maurício, tá doendo pouco? Eu vou aumentar a dose, para você se endireitar. A dor é uma amiga que nos mostra o caminho que a gente tem que se corrigir. E será que a gente quer que a dor nos visite para a gente mudar? Se a nossa mudança através do ensinamento de Jesus sendo praticado por nós é felicidade, gente? Por que a gente está gostando de viver, né, nesse choro e nesse ranger de dentes até os dias atuais? Jesus falou que seria assim. Quantas vezes ele disse para nós e está dizendo hoje: vá, meu filho, mas não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Não é assim? Ele não falou isso só para aquela senhora, aquele pessoal que ele curou na época dele, não. Ele está falando isso para a gente a todo minuto. Quando a gente sai dessa casa e ouve os amigos espirituais falarem com a gente, é como se Jesus estivesse falando: aqui, vai, não erre mais. Não erre nesse ponto mais, para que coisa pior não venha te acontecer. E nós estamos falando só do corpo físico, não, é da parte espiritual. No começo aqui, você leu aquela página, eu falei, tem muita coisa a ver com o que eu estou falando, vou falar hoje. Olha as companhias que a gente vai estar atraindo para a gente. Existe a lei de afinidade, gente, que a gente tem que prestar muita atenção. Alguém já ouviu falar na lei de afinidade aqui? Eu falei a lei de afinidade, também não falei mais nada, né? Para aqueles que não sabem o que é a lei de afinidade, eu vou falar para vocês. Semelhante atrai semelhante. Vocês sabiam disso? Através da sintonia mental e das nossas vibrações.
E o que nós estamos atraindo para perto de nós? Vocês estão achando que eles são poucos desencarnados? Existe aquela desencarnados dos espíritos bons e existe aqueles não tão bons. Existe aqueles que querem você melhor, prezam pelo seu bem, e aqueles que querem que você continue na ignorância e sofrendo. Agora, o que eu estou pensando? O que eu estou vibrando? Essa lei de afinidade vai permitir que eles se aproximem. E nós somos só 8 bilhões encarnados. Eles são 3 vezes mais do que nós. Então estão todos na nossa volta, nos acotovelando, nos barrando. Há uma nuvem de espíritos sobre nós, gostando do que a gente faz, se aproximando daquilo que a gente permite, que nós abrimos as portas da nossa casa, do nosso mundo íntimo. Então, se a gente quer o bem para nós, vamos viver o bem. O receituário é desse tamanhozinho, meia dúzia de folha, que está no Evangelho. É meia dúzia de folha. Falta o bom ânimo para a gente botar em prática. Maurício, Diga. se no caso você não estiver disposto a perdoar, você vai atrair um bocado de irmãos que não querem também te perdoar. E não é só esses não. Eu também Não só aqueles que não querem perdoar, mas também os que são inimigos dos outros que a gente não está perdoando. Quando a gente vê no final da fila, era para ser só uma van, uns 10, é uns 50 carretas lotadas de gente em cima. Uma quantidade que a gente não vai saber como lidar com isso. Porque começa a gente envolver várias outras situações. Está tudo entrelaçado. E por que eu vou fazer parte do elo dessa corrente? Se ela não é boa. Então desatamos esse elo e vamos viver. Tá? Eu vou terminar porque deu a minha hora, tá? Senão eu vou cansar muito vocês, 9 horas no ponto. Senão o hora manda puxar a minha orelha. Eu tinha mais uma página aqui, depois a gente fala isso em outro momento. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido, né, a gente bater esse papo aqui, sem cansar muito vocês e trazer essa mensagem. Tá? Esse despertamento, gente, é de cada um de nós. Tá? É cada um de nós é que tem que se despertar. Ah, eu sei que é difícil. Não, não é fácil. Não é fácil porque a gente ainda não fez nada para que fosse fácil. Então, diante dessa dificuldade, é que a gente vai conquistar. E quanto mais difícil for, é sinal, presta atenção, quanto mais difícil está para dar o passo, é sinal que a gente está crescendo. Tá certo. Maurício, É isso aí. é difícil ajudar as pessoas? Não, Pô, caramba. a coisa mais fácil do mundo. Por isso, tá aí. Se não é difícil a gente ajudar as pessoas, por que vai ser difícil perdoar? Isso aí. Partindo da mente. E a gente, quando convive com os outros em sociedade, é porque a gente é, nesse mundo, um pelos outros. Não adianta você se isolar, ser um cara egoísta. Não, nós temos que nos doar para o outro. Porque cada um de nós tem um pedacinho do reino de Deus dentro de nós. Nós estamos criando o reino de Deus em cada um de nós. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo Deus. Eu tenho que ver Deus, porque vocês são meus irmãos e são filhos de Deus. E nós estamos construindo o reino de Deus dentro de nós. Esse reino de Deus vai desenvolvendo. Hoje a gente tem Jesus como o nosso Cristo. Amanhã nós seremos Cristo como Ele. Então, a cada momento que eu vejo algum de vocês, eu percebo, eu tenho que ter certeza de que vocês já estão trabalhando esse pouquinho de Deus. Então, quando eu vejo o outro, é como se eu estivesse vendo ali, né? E é um filho de Deus que também está na luta como eu. Aí, se falar igual o nosso irmão falou, precisa de ajuda? A gente tem que ajudar naquilo que a gente pode. A gente não pode tentar fazer aquilo que não cabe a nós, porque nós não temos capacidade, mas dentro da nossa capacidade a gente ajuda. Porque às vezes a gente atropela, em vez de ajudar, atrapalha. Então a gente tem que saber nossos limites. Mas aquilo que eu não consigo fazer, até no meu limite, eu levo meu amigo até Sandra, que tem muito mais capacidade que eu. E ela leva para o outro, quando a gente vê, resolver o problema. Porque é assim. Entendeu, gente? Meus queridos irmãos, por hoje é o que nós temos. Não vai dar para falar mais. Olha, é porque eles me deixaram um mês e uma semana sem vir aqui. Então a gente falou um pouquinho mais, né? Eu também te interrompi hoje. É.
Mas na primeira, acho que na primeira reunião do ano novo tá aí. Bom. Se alguém quiser falar algum tema Já aí, vai pode falar. iniciar, viu? Tem tema já pronto, escolhido? Ainda não. Alguém quer falar alguma coisa? A gente traz. Podemos achar, né? Podemos achar, né? Acha alguma coisa e fala pra gente, tá? Só não pode falar meia hora antes de eu vir devagar, que aí não dá pra trabalhar. Mas trabalha. Conforme for o tempo, se for fácil, a gente trabalha. Ó, eu quero desejar para vocês todos, tá? Isso todos os dias do ano. Tudo de bom, tá? Mas eu sei que muitos de nós não vamos nos ver mais. E aqui que a gente falou no início, né? Parece que Jesus se aproxima da terra, como muitos acham. Eu acho que ele nunca se afastou. Ele está na terra o tempo todo, esse amor incondicional. Nós é que temos que deixar expandir, né? E receber esse amor. Por isso que a gente acha que ele está mais próximo. Mas ele está sempre próximo, ele nunca está longe de nós. Então que seja uma passagem, né, de Natal abençoado para todos, tá? Muita saúde, muita paz, por ano todo. Mas nesse dia especial, que a gente possa despertar, a partir de hoje, com mais força, porque já estamos despertos para isso, da tarefa que cabe a cada um de nós de nos melhorarmos. Obrigado, gente.